Olá, amigos, olá, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária aqui pelo Instituto Espírita Amigo Germano. O tema de hoje é o amor e o egoísmo na atualidade e terá por base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, itens 11 e 12. Falar sobre amor e egoísmo na atualidade sem tratar do tema da transição planetária entendemos ser bastante difícil. É preciso considerar uma coisa e outra. O tempo está correndo rápido, a sensação que se tem é que a espiritualidade pisou firme no pedal do acelerador da transição planetária e as situações, os fatos, os acontecimentos no mundo estão acelerando de fato, estão se precipitando de uma forma muito contundente e afetando a todo o conjunto da população planetária. Quando um ciclo se aproxima de seu fim, nada impede que um novo ciclo se projete. É assim que funciona em todo o universo. E já que estamos falando de transição planetária e já que estamos falando de universo, vamos falar rapidamente sobre Capela. Sim, a velha conhecida da doutrina espírita, o sistema da estrela de Capela, que fica a cerca de 43 anos-luz do planeta Terra. Isto, em termos de universo, em termos astronômicos, é muito perto, mas em termos de distância, por exemplo, aqui dentro do sistema solar, é longe demais. É algo como 43 multiplicado por 10 entre 10 e 14 quatrilhões de quilômetros, ou seja, é muito longe. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, no seu capítulo 3, intitulado As Raças Adâmicas, ele fala sobre Capela e fala também sobre a transição moral dos planetas. Então o mestre, o benfeitor, diz o seguinte: quase todos os mundos que lhes são dependentes do sistema de Capela já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Feita essa introdução, no melhor estilo filosófico, o Espiritismo também é filosofia e, portanto, também é questionamentos, também é a construção de perguntas que nos façam avançar evolutivamente. Vamos aqui perguntar algumas coisas, então, provocar a reflexão de todos nesse sentido. O nosso estoque, digamos assim, atual de informação e de conhecimento, hoje, século XXI, não nos indicaria a possibilidade de um outro caminho, um caminho diferente, quando pensamos no que Emmanuel diz sobre o atraso moral do planeta, sobre o fato de o homem ainda se reconfortar com as vísceras de seus irmãos inferiores, que estão na mesma caminhada evolutiva que nós? Ou seja, a ciência e a informação da atualidade não nos indicam outras alternativas que poderiam então poupar a vida dos irmãos inferiores, ditos inferiores? O próprio Emmanuel diz na obra O Consolador, responde a uma pergunta muito direta a respeito disso. Perguntado o benfeitor assim: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Ele responde: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar, diz Emmanuel, semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta de matadouros e frigoríficos. Em eras pré-históricas, como bem aponta Emmanuel na fala anterior, usávamos peles. Ok, está tudo certo, não havia outro recurso para esquentar os corpos dos nossos primos distantes. Hoje,
por exemplo, indo na mesma linha da questão das peles, por que ainda existe, por exemplo, a indústria da pele? Por que ainda existe o extermínio de milhões de irmãos nossos chamados visons para que a pele deles seja usada na indústria da moda? Por quê? É necessário de fato isso? Não temos outras alternativas para isso? A pergunta-chave aqui que fica é: para onde esse egoísmo, porque não deixa de ser um egoísmo, para onde esse cenário de egoísmo está nos levando? Qual é o porto de destino dessa nossa viagem existencial se continuarmos exercitando certos hábitos, certos costumes que visam o atendimento somente de nossas necessidades, em detrimento das necessidades evolutivas de tantos outros seres? Nós sabemos pela doutrina espírita que todos, em todos os reinos, estão nessa caminhada evolutiva. E aqui, meus amigos, minhas amigas, é muito importante que nós façamos uma pausa no desenvolvimento dessa palestra para reforçar algo chamado comunicação não violenta, respeito ao livre-arbítrio alheio, respeito ao ritmo de compreensão de cada um de nós. Sim, porque ao falarmos sobre preservação da vida, preservação do meio ambiente no planeta Terra, nós estamos falando do exercício do amor propriamente dito, não é verdade? Não é possível exercitar este amor na defesa da vida no planeta Terra se não o dirigirmos para um irmão que ainda pratica, ainda se comporta de uma maneira X, em termos de costumes, de hábitos de consumo, sem o mesmo potencial, sem o mesmo quociente de amor. Ou seja, uma coisa não bate com a outra. Precisamos, sim, defender, refletir sobre a defesa da vida e mudar tudo que precisa ser mudado em nossos hábitos com amor, com compaixão, com gentileza, com paciência, com tolerância, sabedores de que não somos melhores do que ninguém, sabedores de que também nós exercitamos o nosso livre-arbítrio ao escolher determinado modelo de consumo, consumo A ou B, e também nós tivemos o nosso momento de inflexão, de entendimento a respeito do conjunto da vida, da importância do conjunto da vida no planeta. Então, reforçar aqui, amor na defesa da vida, sempre. Defender a vida usando o mesmo amor do Cristo, usando o ensino básico do Cristo que diz: faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para com você mesmo, em todos os níveis, em todas as esferas do mundo. Mas, amigos e amigas, sem perder de vista que o relógio cósmico está correndo rápido. Então, precisamos colocar na ordem do dia essa reflexão. Nossas atitudes, nossos hábitos de consumo, nossos hábitos de vida estão sendo, de uma certa forma, em maior ou menor escala, egoístas? Estão atendendo nossas necessidades em detrimento das necessidades de outros seres? Nós precisamos pensar nisso e precisamos pensar nisso rapidamente. Porque, como falei, o relógio cósmico da transição planetária está fluindo, está correndo. Sigamos com Emmanuel, então, em A Caminho da Luz. Ele diz que os homens marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Mais perguntas. Parte da humanidade, parte dela, não está um tanto desvairada, cantando seus hinos guerreiros e seguindo falsos profetas? Quem seriam os falsos profetas? Não seriam governantes que espalham os hinos da divisão e da indecência moral aos quatro ventos? Lembrando aqui que não existe terceirização moral. Nós
seguimos falsos profetas por concordarmos com os falsos profetas. Então existe uma ressonância. Então, para mudar o mundo é preciso mudar a nós mesmos antes de mais nada. Hinos guerreiros, irmãos, por exemplo, que cantam nas ruas hoje, manifestam-se pela liberdade de ações e corpos, sem pensar no próximo. Por exemplo, liberdade de ação, a liberdade de ir e vir, de não usar máscara, de movimentar-se no mundo de pandemia que estamos vivendo hoje, como se nada estivesse acontecendo, esquecidos de que nós podemos ser os transmissores da dor e do sofrimento por carregarmos o vírus conosco nesses movimentos de suposta liberdade, prejudicando a vida de outros tantos irmãos. Estes hinos da liberdade cantados por eles, será que estão certos mesmo? Será que não representam uma pitada extra grande de egoísmo no mundo de hoje? Irmãos cantam pela liberdade de corpos. Estamos percebendo o mundo afora movimentos pelo aborto, por exemplo, e frases de efeito que dizem: meu corpo, minha decisão. Será que é minha decisão mesmo? Será que é só o meu corpo? Será que não se trata de uma outra vida que está ali e que precisa da oportunidade de renascer no mundo para seguir em frente em sua jornada evolutiva? Então, os hinos guerreiros do mundo dos dias de hoje precisam ser analisados com muita atenção, com muito carinho, com muita empatia e, sobretudo, com muita compaixão. E aqui eu trago uma fala de Pietro Baldi, da obra A Lei de Deus, que fala muito sobre isso. Diz o Baldi: que música poderia executar uma orquestra se cada um de seus componentes, em nome da liberdade, quisesse tocar a seu bel prazer? Apesar de ser evidente a necessidade de movimentar-se conforme uma disciplina, o homem julga possível, no terreno mais elevado, que é o da sua conduta, sobrepor a desordem à ordem da lei, sem prejuízo e até com vantagem. E tanto acredita nessa loucura que a considera como a prova maior da sua sabedoria. Por isso, em nosso mundo, vemos realizar-se o que aconteceria numa rua onde carros e pedestres corressem uns contra os outros, ou num relógio feito de engrenagens que lutassem pela sua independência umas das outras, ou numa orquestra em que cada um tocasse o que quisesse. Assim se explica por que nesse mundo se verificam os efeitos que vemos. O resultado de tanta, aspas, sabedoria é caos e sofrimento. Pietro Baldi não poderia ser mais certeiro. E a pergunta-chave de novo: para onde esse egoísmo todo está nos levando? Qual será o fim disso? O fim é a ordem ou é a desordem? O fim é o caos ou é a organização de forma tão sábia construída por Deus para toda a expressão da vida no universo? Emmanuel, no capítulo 10, no capítulo aqui mencionado do Evangelho segundo o Espiritismo, ele participou da obra de Kardec e deixa uma mensagem muito linda sobre o egoísmo, da qual extraímos aqui uma pequena parte. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Os questionamentos que trouxemos aqui, já encaminhando para o final, são ou não são uma expressão pura do egoísmo? O amor e a paz entre todos não residem na polaridade exatamente oposta de todos esses atos que visam o nosso bem em detrimento do bem alheio? Pensemos, mas pensemos logo. E pensemos de maneira produtiva, com ações subsequentes efetivas, concretas, pois o tempo corre de novo. É como se hoje
João Batista estivesse entre nós, dizendo, clamando nos desertos do mundo: arrependei-vos, chamando a reflexão, chamando a uma mudança tão necessária. Amigos e amigas, espero que essa fala tenha feito sentido. Se fizer, curtam, compartilhem, levem adiante essa mensagem e, sobretudo, pensem, estimulem a reflexão, estimulem a mudança para que possamos mudar o mundo. É preciso, é fundamental mudar a nós mesmos antes. Paz e bem a todos e até uma próxima.